As contradições mais marcantes da Bíblia. A Bíblia é considerada por bilhões de pessoas como a palavra sagrada de Deus, um guia espiritual e moral para a humanidade. No entanto, quando observamos suas páginas de forma investigativa e sem os filtros impostos pelas tradições religiosas, algo surpreendente salta aos olhos. Ela está repleta de contradições. Textos que deveriam trazer harmonia e coerência, muitas vezes apresentam narrativas divergentes, versões diferentes do mesmo acontecimento e até ideias que se anulam mutuamente. Essas contradições não são detalhes pequenos ou meras diferenças de interpretação. Muitas delas são tão marcantes que colocam em xeque a própria credibilidade das Escrituras. É como se vários autores, separados por séculos e contextos distintos, tivessem escrito histórias diferentes e, mais tarde, elas fossem unidas em um único livro com a promessa de perfeição. De relatos diferentes sobre a criação do mundo, até números conflitantes em batalhas, genealogias que não batem e episódios da vida de Jesus narrados de formas completamente distintas, a Bíblia revela uma complexidade que dificilmente pode ser atribuída a uma inspiração divina perfeita. Pelo contrário, ela expõe a mão humana por trás de sua construção, mostrando erros, interesses políticos e teológicos ao longo da história. Por isso, analisar as contradições mais marcantes da Bíblia não é apenas um exercício de crítica, mas também uma oportunidade de entender como esse livro foi formado, como as tradições foram moldadas e por que tantas pessoas acreditam em algo que, na prática, não se sustenta quando colocado à prova. 1. A criação do homem e da mulher. Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Gênesis 2:7 e 2:22. O homem foi formado do pó da terra, e a mulher foi criada da costela do homem. Aqui já temos duas narrativas conflitantes sobre a criação da humanidade. Na primeira, homem e mulher são criados simultaneamente, de forma igual, refletindo uma ideia de paridade. Na segunda, a mulher surge como derivada do homem, sugerindo uma hierarquia. Essa discrepância levanta questões sobre a coerência do texto e sobre como tradições culturais influenciaram a narrativa bíblica, reforçando papéis de gênero que serviram a interesses sociais e patriarcais. 2. O dilúvio e o número de animais. Gênesis 6:19 e 20. Deus instrui Noé a levar de cada espécie 2 animais, macho e fêmea. Gênesis 7:2 e 3. Para alguns animais puros, Noé deve levar 7 pares. Para os impuros, apenas 1 par. A inconsistência entre 2 e 7 pares de animais mostra que até nos eventos mais emblemáticos da Bíblia, há divergência de detalhes. Essa contradição questiona a literalidade do dilúvio e sugere que o texto foi compilado de diferentes tradições ou fontes, cada uma com sua própria lógica interna. 3. O nome de Deus. Êxodo 3:14. Deus se apresenta como Eu sou o que sou. Deuteronômio 6:4. Fala de Javé como o único Deus. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é um. Embora pareça apenas uma diferença de expressão, os nomes diferentes refletem tradições distintas, possivelmente de períodos históricos separados. Essa multiplicidade de nomes e conceitos para Deus revela como a ideia de divindade foi moldada por diferentes culturas, consolidando mitos e crenças ao longo do tempo. 4. A morte de Judas. Mateus 27:5. Judas se enforca depois de trair Jesus. Atos 1:18. Judas cai de cabeça e seu corpo se rompe. O mesmo personagem tem 2 mortes incompatíveis. Isso evidencia que os evangelhos e Atos não são registros históricos precisos, mas textos escritos para transmitir mensagens teológicas. A contradição mostra como detalhes históricos foram adaptados para reforçar narrativas morais e dramáticas. 5. O Sermão da Montanha versus o Sermão da Planície. Mateus 5:7. Jesus ensina no Monte das Oliveiras. Sermão da Montanha. Lucas 6:17 e 49. Jesus ensina em uma planície, com uma lista diferente de ensinamentos. 2 lugares, 2 listas de ensinamentos e 2 versões do mesmo evento. Isso levanta a questão: qual é o registro real? Ou será que o objetivo não era registrar um fato histórico, mas sim transmitir ensinamentos éticos, moldados por quem escrevia e pelo público que lia? 6.
A genealogia de Jesus. Mateus 1:17. Jesus descende de Davi através de Salomão. Lucas 3:23-38. Jesus descende de Davi através de Natã, filho de Davi. Essas duas linhagens mostram claramente uma tentativa de conectar Jesus a Davi, mas de formas diferentes. Isso sugere que a genealogia foi adaptada para satisfazer interesses teológicos, reforçando sua legitimidade messiânica. Para historiadores, é um exemplo clássico de manipulação de narrativas para consolidar poder religioso. 7. O número de centuriões no exército romano. Mateus 8:5-13. Um centurião aborda Jesus para curar seu servo. Lucas 7:1-10. A mesma história envolve aparentemente 2 centuriões ou apresenta diferenças no relato. Detalhes numéricos e títulos de oficiais mudam entre os evangelhos. Isso reforça a ideia de que os evangelistas não tinham interesse em precisão histórica, mas em transmitir símbolos de autoridade, fé e milagres. 8. A ressurreição de Jesus. Mateus 28:1-10. Maria Madalena encontra Jesus vivo fora do túmulo. João 20:1-18. Diferentes mulheres e discípulos têm encontros distintos com o Cristo ressuscitado. O núcleo da fé cristã, a ressurreição, é narrado de formas divergentes. A multiplicidade de relatos evidencia tentativas de consolidar uma crença, mais do que de relatar um fato histórico unificado. Isso demonstra como a Bíblia funciona como um mosaico de tradições e memórias orais, cada uma reinterpretada para um público específico. 9. O número de pessoas que entraram no Egito com Jacó. Gênesis 46:27. 70 pessoas foram para o Egito com Jacó. Êxodo 1:5. 75 pessoas entraram no Egito. A diferença de 5 pessoas pode parecer pequena, mas é significativa para historiadores que buscam coerência numérica. Essa discrepância revela como os textos foram compilados de fontes diferentes ou adaptados por escribas que tinham objetivos próprios, sem preocupação com consistência absoluta. 10. O Senhor ou Deus se arrepende. Êxodo 32:14. Deus se arrepende do mal que pensava em fazer. Números 23:19. Deus não é homem para se arrepender ou mudar de ideia. Uma contradição direta na natureza de Deus. Uma passagem sugere que ele pode mudar de decisão. A outra afirma que é imutável. Isso evidencia a diversidade de concepções teológicas dentro da Bíblia, mostrando que nem todos os textos compartilham a mesma visão sobre divindade ou moralidade divina. 11. O tempo de duração do dilúvio. Gênesis 7:12. A chuva durou 40 dias e 40 noites. Gênesis 7:24. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. O mesmo evento, números totalmente diferentes. Essa inconsistência levanta dúvidas sobre a precisão histórica da narrativa e reforça a hipótese de que o dilúvio é um mito compilado de tradições antigas, adaptado de lendas sumérias e babilônicas. 12. O chamado de Abraão. Gênesis 12:1-4. Deus chama Abraão para sair da terra natal imediatamente. Gênesis 15:13. Deus diz que seus descendentes seriam estrangeiros e escravizados por 400 anos, indicando um chamado com um contexto diferente. As instruções e promessas feitas a Abraão mudam conforme o capítulo. Isso sugere que diferentes autores estavam mais preocupados em reforçar promessas teológicas do que em manter uma narrativa histórica coesa. 13. O local da crucificação de Jesus. João 19:17. Jesus carrega sua cruz sozinho até o Gólgota. Mateus 27:32. Simão de Cirene ajuda a carregar a cruz. Um detalhe aparentemente menor, mas que altera completamente a narrativa do sofrimento e da participação de terceiros. Isso mostra como cada evangelista moldou os acontecimentos para enfatizar aspectos diferentes do sofrimento, da compaixão ou da obediência de Jesus. 14. A profissão dos discípulos. Mateus 10:2-4. Lista dos discípulos inclui Mateus, mas não Judas, filho de Tiago. Lucas 6:14-16. Lista inclui Judas, filho de Tiago, mas ignora alguns outros nomes. As listas mostram claramente que não havia um consenso sobre quem exatamente eram os discípulos. Para historiadores, isso indica que os autores tinham fontes distintas ou criaram listas adaptadas para suas comunidades, com foco teológico, em vez de precisão histórica. 15. O comportamento de Deus em relação à violência.
Êxodo 20:13. Não matarás o mandamento. Josué 6:21. Deus ordena a destruição total de Jericó, matando homens, mulheres e crianças. A contradição entre proibição e ordens de massacre revela tensões internas na Bíblia sobre moralidade. Ela expõe como conceitos de justiça e santidade foram usados para justificar violência em contextos históricos específicos, refletindo agendas humanas mais do que princípios divinos universais. 16. A idade de Abraão. Quando Isaque nasceu. Gênesis 21:5. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Gênesis 17:17. Abraão tinha 99 anos quando Deus prometeu que teria um filho com Sara. Essa pequena diferença numérica revela o cuidado, ou a falta dele, dos autores com precisão histórica. O foco não era cronológico, mas simbólico. Reforçar a fé na promessa divina, mesmo diante da improbabilidade humana. 17. A ordem da criação dos animais e do homem. Gênesis 1:24-27. Os animais são criados antes do homem. Gênesis 2:19-20. Os animais são formados depois do homem, aparentemente como ajudantes para Adão. Duas narrativas sobre o mesmo evento, com ordens inversas. Isso sugere a fusão de duas tradições distintas, provavelmente de diferentes regiões ou épocas, cada uma com sua própria cosmovisão e interpretação sobre o papel do homem e da mulher na criação. 18. A reação das pessoas ao milagre de Jesus. Mateus 9:8. Todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus após Jesus curar um paralítico. Marcos 2:7. Alguns questionaram Jesus internamente, dizendo: ele blasfema. Diferentes reações ao mesmo milagre indicam que cada evangelista moldou os relatos para atender a uma mensagem específica. Em Mateus, a ênfase é a glorificação divina. Em Marcos, a controvérsia sobre a autoridade de Jesus é destacada. Isso demonstra como os textos bíblicos funcionam mais como ferramentas de narrativa teológica do que registros históricos unificados. 19. O número de pessoas no censo de Davi. 2 Samuel 24:1. Deus incita Davi a fazer um censo de Israel e Judá. 1 Crônicas 21:1. Satanás incita Davi a fazer o censo. Uma contradição direta sobre quem realmente influenciou Davi. Isso não é um detalhe trivial. Muda completamente a percepção sobre a responsabilidade moral e divina. Mostra como a Bíblia mistura interpretações teológicas e políticas, moldando os eventos históricos conforme o autor ou a tradição. 20. O tempo de vida de Moisés. Êxodo 7:7. Moisés tinha 80 anos quando confrontou o faraó. Atos 7:23. Moisés tinha 40 anos quando fugiu do Egito após matar um egípcio. Dois marcos de idade diferentes indicam uma narrativa que prioriza lições morais sobre precisão cronológica. Isso revela que a Bíblia foi construída para transmitir mensagens espirituais e exemplares de fé, em vez de servir como registro histórico rigoroso. 21. A construção do Templo de Salomão. 1 Reis 6:1. O templo começou a ser construído 480 anos após a saída do Egito. Nas Crônicas 3:2. A construção começa no 4º ano do reinado de Salomão, sem relação direta com o Êxodo. Datas e cronologias conflitantes mostram que a Bíblia não foi escrita com a intenção de criar uma linha histórica precisa. Cada autor inseria elementos para legitimar o poder de Salomão e reforçar a conexão com promessas divinas, independentemente da coerência histórica. 22. O número de pessoas que Jesus alimentou. Mateus 14:21. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Marcos 6:44. 5.000 homens além de mulheres e crianças. Detalhes numéricos mudam de evangelho para evangelho. Essa discrepância, mesmo pequena, evidencia a tendência dos escritores de ajustar fatos para enfatizar milagres ou tornar a narrativa mais simbólica, ao invés de fielmente histórica. 23. O número de anos que Israel passou no Egito. Êxodo 12:40. Israel permaneceu no Egito 430 anos. Gálatas 3:17. São mencionados apenas 430 anos entre a promessa de Deus a Abraão e a lei de Moisés, sem especificar que todos foram no Egito. Essa diferença levanta dúvidas sobre a historicidade do Êxodo. Textos bíblicos muitas vezes usam números simbólicos,
que funcionam mais como reforço teológico do que como registro exato de tempo histórico. 24. O profeta Elias e o templo de Baal. 1 Reis 18:19. Elias desafia os profetas de Baal no Monte Carmelo. 2 Crônicas 21:12-15. Alguns relatos dão a impressão de que os eventos ocorreram em períodos diferentes ou com foco diferente na história de Jezabel e de Acabe. Narrativas sobre o mesmo período mostram variações de ênfase e sequência. Isso evidencia que os autores queriam reforçar a luta espiritual e moral, mais do que criar uma cronologia confiável. 25. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus 21:1-9. Jesus entra montado em 2 animais, um jumentinho e uma jumenta. João 12:12-15. Ele monta apenas em um jumentinho. Diferenças em detalhes simbólicos mostram que os evangelistas adaptavam narrativas para reforçar profecias e mensagens teológicas, sem preocupação com precisão histórica. 26. A reação dos discípulos ao pescar. Lucas 5:1-11. Pedro e outros pescam milagrosamente após a instrução de Jesus. Todos se maravilham. João 21:1-14. O milagre acontece, mas alguns discípulos não reconhecem Jesus de imediato. O mesmo milagre é narrado de formas distintas, refletindo diferentes objetivos dos autores. Lucas enfatiza a fé imediata. João enfatiza a revelação gradual. Isso reforça que a Bíblia funciona como um conjunto de tradições, mais do que como registro histórico consistente. 27. O número de centuriões na crucificação. Mateus 27:54. Um centurião testemunha a morte de Jesus. Marcos 15:39. Um centurião também, mas os detalhes diferem ligeiramente como o que ele disse ou sentiu. Diferenças mínimas revelam como cada evangelista moldou o relato para enfatizar a autoridade de Jesus, reforçando a ideia de um registro teológico e não histórico. 28. A ressurreição de Lázaro. João 11:1-44. Jesus ressuscita Lázaro após 4 dias. Nenhum outro evangelho menciona Lázaro. O episódio é exclusivo de João. O fato de apenas um evangelho relatar o evento mostra que certas histórias podem ter sido incluídas para reforçar uma mensagem teológica específica, consolidando Jesus como milagroso e divino, sem preocupação com documentação histórica. 29. O jejum de Jesus. Mateus 4:2. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Lucas 4:2. Também 40 dias, mas sem menção a noites, e os detalhes da tentação variam. Mesmo números e períodos sagrados são adaptados de forma diferente. Isso sugere que a narrativa do jejum é mais simbólica, refletindo resistência espiritual e preparação para a missão, do que um registro literal. 30. O local do sepultamento de Jesus. Mateus 27:57-61. José de Arimateia sepulta Jesus em seu próprio túmulo. João 19:41-42. Também José de Arimateia, mas o local e o contexto têm pequenas diferenças. A divergência de detalhes revela como os evangelistas adaptaram tradições, locais ou memórias orais, moldando o relato para reforçar teologias diferentes sobre a morte e ressurreição de Jesus. Quando estudamos a Bíblia profundamente, percebemos que muitas das suas histórias não apenas se contradizem, mas também revelam como a narrativa foi construída ao longo de séculos por mãos humanas. Cada contradição, cada número que não bate, cada versão divergente de um mesmo evento, não é apenas um detalhe menor. É uma pista clara de que o livro não é um registro perfeito ou divinamente inspirado. Se Deus fosse um ser perfeito e onisciente, não haveria discrepâncias entre relatos sobre o mesmo acontecimento. Não haveria nomes diferentes para a mesma divindade ou instruções contraditórias sobre moralidade, justiça e comportamento humano. As contradições mostram que o texto foi moldado por interesses humanos, religiosos, políticos e culturais. Em vez de transmitir uma verdade absoluta, a Bíblia parece servir como uma ferramenta de controle, moldando comportamentos, crenças e valores durante milhares de anos. A humanidade foi influenciada e manipulada por essas histórias, desde a criação de narrativas sobre a origem do homem e da mulher, até milagres e ressurreições. Cada detalhe foi adaptado para consolidar poder e autoridade. Isso não significa que os valores éticos ou morais da Bíblia sejam necessariamente ruins, mas evidencia que a crença cega em um ser divino, com base nesse texto, se sustenta mais na tradição do que na realidade.
Os números, as datas, os eventos e até as profecias mostram inconsistências, que não podem ser explicadas como simples lapsos de memória ou interpretação. São erros que se acumulam ao longo do tempo, provando que não houve uma inspiração divina uniforme, mas sim a ação humana, muitas vezes consciente, para construir uma narrativa que mantém o controle sobre a sociedade. O impacto disso na história da humanidade é imenso. Gerações inteiras acreditaram em dogmas e promessas, algumas vezes sacrificando liberdade, tempo, recursos e até vidas, com base em um livro que não é coerente nem confiável em seus próprios registros. Toda a autoridade atribuída a Deus na Bíblia, quando confrontada com essas contradições, perde o seu fundamento. Não há evidências de perfeição, não há evidências de onisciência. Há apenas histórias humanas, editadas e reinterpretadas, para manter um poder espiritual e social. Em resumo, as contradições bíblicas não são falhas secundárias ou detalhes irrelevantes. São sinais claros de que o conceito de Deus, como apresentado no texto, é uma construção humana. Elas revelam séculos de manipulação e mostram que, por trás do que muitos consideram a palavra de Deus, está a mão de homens com interesses próprios, moldando crenças e controlando a sociedade através de histórias que misturam mito, moral e política. Quando olhamos para a história da humanidade, fica evidente que a Bíblia não foi apenas um guia espiritual. Ela foi uma ferramenta de poder. Reis, sacerdotes e líderes religiosos souberam usar essas narrativas para consolidar autoridade, justificar guerras, controlar massas e moldar comportamentos de acordo com seus interesses. Cada contradição, cada versão alternativa de um mesmo evento, não foi apenas ignorada. Muitas vezes foi aproveitada para reforçar ideias convenientes. A fé cega na Bíblia fez com que milhões de pessoas aceitassem conceitos sem questionar, acreditando em milagres, punições divinas e promessas eternas. Isso gerou um efeito de manipulação psicológica. O medo do castigo ou a esperança de recompensa futura tornou-se uma ferramenta de controle. Quem ousava duvidar, questionar ou interpretar os textos de forma crítica, muitas vezes era perseguido ou silenciado. Ao longo dos séculos, a religião se transformou em um instrumento de poder social, político e econômico. As contradições internas do texto mostram que não existe coerência suficiente para sustentar a ideia de um Deus perfeito. Se as histórias fossem realmente de origem divina, não haveria conflitos entre relatos sobre milagres, genealogias ou leis. Mas esses conflitos existem e persistem. Eles denunciam a ação humana na criação e edição do livro, mostrando que por trás da suposta palavra de Deus, havia e ainda há interesses muito concretos. Manter a fé, controlar a moral e exercer influência sobre a sociedade. Isso não é teoria da conspiração. É um padrão histórico visível, desde o Antigo Testamento, com guerras justificadas em nome de Deus, até o Novo Testamento, com a construção de um messianismo cuidadosamente moldado, vemos a manipulação consciente de histórias, números e eventos. A humanidade, durante séculos, aceitou essas narrativas como verdades absolutas, moldando culturas inteiras em torno de crenças que, à luz das contradições, não resistem a uma análise racional. O resultado é que milhões de pessoas dedicaram vidas inteiras a um Deus cuja existência não é comprovada, baseando suas decisões, comportamentos e até moral em relatos que muitas vezes se contradizem. A Bíblia, longe de ser um registro perfeito ou divino, revela-se como um manual de manipulação sofisticada, onde a crença e o medo foram instrumentos mais poderosos do que a razão. E o mais chocante é perceber que essa manipulação não aconteceu em passado distante. Ela continua hoje. Igrejas, instituições religiosas e líderes utilizam interpretações seletivas do texto para moldar opiniões, influenciar decisões e perpetuar sistemas de poder. A Bíblia não apenas sobreviveu ao tempo, mas também sobreviveu como um mecanismo de controle. E cada contradição é uma prova silenciosa de que a humanidade foi manipulada por séculos, aceitando um dogma que mistura mito, política e interesse humano. Quando observamos a história da humanidade à luz dessas contradições bíblicas, fica evidente que a religião funcionou como um verdadeiro mecanismo de controle social. Guerras foram justificadas em nome de Deus. Povos inteiros foram conquistados e subjugados, sob a promessa de punição divina para os descrentes, e a moralidade foi moldada para servir a interesses específicos de elites religiosas.
Cada narrativa, cada lei e cada história milagrosa foi cuidadosamente manipulada para legitimar autoridade e poder. A educação também foi afetada. Por séculos, escolas e universidades ligadas à igreja ensinaram essas histórias como fatos absolutos, misturando ciência, história e moralidade com dogmas religiosos. Isso criou gerações que cresciam acreditando em milagres e profecias como realidade, e não como histórias simbólicas ou mitológicas. A humanidade, assim, foi condicionada a aceitar verdades impostas, muitas vezes sacrificando a razão, a investigação e o pensamento crítico. Mesmo a política foi influenciada. Monarquias e governos utilizavam a Bíblia para justificar leis, impostos e punições. A moralidade bíblica passou a definir o certo e o errado, mas sempre sob o prisma de quem estava no poder. Por exemplo, a imposição de dogmas sobre casamento, propriedade e comportamento social servia mais para consolidar o controle de líderes religiosos do que para refletir uma moral universal. E ainda hoje vemos os efeitos dessa manipulação. Igrejas e instituições religiosas continuam usando passagens bíblicas selecionadas para moldar opiniões, controlar comportamentos e até influenciar decisões políticas e econômicas. Cada contradição no texto, ao invés de ser um alerta, é muitas vezes ignorada ou reinterpretada para reforçar crenças, mantendo o ciclo de manipulação intacto. A análise dessas contradições revela uma verdade desconfortável. Deus, como descrito na Bíblia, não existe da forma que milhões acreditam. O que existe é um legado humano de manipulação e controle, sustentado por histórias cuidadosamente moldadas ao longo de séculos. Cada mito, cada milagre, cada lei contraditória mostra que a humanidade foi condicionada a acreditar em algo que serve mais aos interesses de poder do que a busca pela verdade. Em essência, a Bíblia é um espelho da história humana, cheia de erros, adaptações, contradições e intenções escondidas. Ela reflete o desejo de poder, medo e controle que moldou civilizações inteiras, ao invés de transmitir um conhecimento divino perfeito. Entender isso é libertador, pois permite que cada indivíduo olhe para a história e para a fé de forma crítica, reconhecendo que durante milênios fomos manipulados por narrativas que se apresentam como sagradas, mas que são profundamente humanas. O impacto das contradições e manipulações bíblicas não se limita a textos antigos. Ele se estendeu por toda a história da civilização. Durante a Idade Média, a Igreja Católica consolidou seu poder usando essas narrativas como ferramenta de dominação. Guerras santas, como as Cruzadas, foram justificadas com base em passagens bíblicas, apresentando a violência e a conquista como vontade divina. Milhões de pessoas foram mortas ou subjugadas, muitas vezes sem que houvesse qualquer fundamento histórico real para os conflitos. A manipulação também foi crucial para controlar a moral e a economia. O conceito de pecado, purgatório e culpa foi utilizado para manter fiéis sob controle, arrecadando dinheiro e legitimando o poder de líderes religiosos. Contradições sobre a justiça de Deus, sobre misericórdia e punição, foram convenientemente ignoradas ou reinterpretadas para servir a interesses humanos. O medo do inferno e a promessa da salvação se tornaram ferramentas psicológicas de domínio, manipulando comportamentos e decisões ao longo da vida inteira das pessoas. A ciência e o conhecimento também sofreram. Por séculos, questionamentos e descobertas eram combatidos em nome de interpretações literais da Bíblia. Pensadores como Galileu foram perseguidos simplesmente porque suas observações conflitavam com relatos bíblicos ou com interpretações mantidas pelo poder religioso. Aqui fica claro como contradições internas do texto não impediram que ele fosse usado como ferramenta de opressão, impedindo o avanço do pensamento crítico e da liberdade intelectual. E essa manipulação não se encerrou no passado. Até hoje, sociedades inteiras continuam a ser influenciadas por narrativas bíblicas, interpretadas de forma seletiva. Leis, costumes, educação e até decisões políticas são moldadas por um livro que se apresenta como perfeito, mas que, quando analisado de forma objetiva, é cheio de inconsistências. Milhões de pessoas ainda vivem sob a influência dessas histórias, muitas vezes sem perceber que estão seguindo tradições que foram cuidadosamente construídas e manipuladas para consolidar poder humano, e não para revelar verdades divinas. O que essas contradições revelam é assustador. Por milênios,
A humanidade foi condicionada a acreditar em um Deus cuja existência não é comprovada, aceitando dogmas, promessas e punições que serviam a interesses humanos. Cada narrativa contraditória, cada número que não bate, cada detalhe divergente, é uma prova de que a Bíblia não é uma obra perfeita, mas sim um instrumento de manipulação social. Reconhecer isso é um choque, mas também é libertador. Significa que o poder da tradição pode ser questionado, que a fé cega pode ser analisada e que a humanidade pode, finalmente, começar a enxergar como séculos de crenças e manipulações moldaram a sociedade, a moral e a história, muitas vezes à custa da liberdade individual e da verdade objetiva. Ao longo deste vídeo, exploramos como as contradições da Bíblia não são apenas detalhes isolados, mas sinais claros de que sua construção foi humana, cheia de adaptações, erros e manipulações. Cada história, cada número, cada narrativa divergente mostra que o texto foi moldado por interesses específicos ao longo de séculos, influenciando gerações inteiras e moldando comportamentos, crenças e sociedades. Compreender isso nos permite enxergar a história da religião de forma mais crítica, percebendo como o medo, a fé cega e a promessa de recompensas foram usados como instrumentos de controle. A Bíblia, longe de ser um registro perfeito ou uma revelação divina, revela-se como um reflexo do poder humano, das ambições e da capacidade de manipular a verdade para consolidar a autoridade. É um convite para que cada pessoa olhe de forma mais consciente para a fé, para a tradição e para as narrativas que moldaram a humanidade. Questionar, investigar e refletir não é um ato de rebeldia, mas de libertação. Significa assumir o direito de pensar por si mesmo e de não aceitar verdades impostas, mesmo quando apresentadas como sagradas ou inquestionáveis. Muito obrigado por assistir, meu nome é Orlando e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, continue questionando, buscando conhecimento e abrindo seus olhos para aquilo que ninguém ousa revelar.